Então, não sou de Piracicaba, eu sou nascido em Embu das Artes. Eu pensei que eu tava brincando, cara. Eu sou nascido no município de Embu das Artes, que faz parte da Grande São Paulo. É, E eu tô aqui em Piracicaba desde 2010. tá. Eu E vim em pra... Budas Artes, como é que é? Vamos lá, Embu das Artes é uma cidade que fica dentro de São Paulo, faz parte ali próximo da capital. É uma cidade dormitório, porque todo mundo que mora em Embu das Artes não trabalha em Embu das Artes. Então a galera trabalha sempre na área central de São Paulo, os bairros dos arredores, Pinheiros, Jardins. Então ela tinha uma cara de interior. Uma cidade muito calma, muito tranquila, de brincar na rua, de da gente crescer com os mesmos amigos desde pequenininhos até a idade da adolescência, faculdade. Então foi uma infância muito livre, É. muito feliz, muito livre, de muita brincadeira de rua, de pega-pega, esconde-esconde, de subir no telhado da casa dos vizinhos, de aquela coisa até de roubar fruta mesmo assim na casa do vizinho. Tinha um japonês que a gente ia lá, o nome dele era João, aí a gente chamava ele de João Ponês. E a gente, Olha só. seu João Ponês, a gente entrava na casa dele pra roubar fruta mesmo, tinha goiaba e tal. Então uma coisa bem cara de Chico Bento, interior mesmo. E como é que começa essa... Porque assim, lá é uma cidade de artistas, né? Onde Isso, começa isso? Você sabe assim como é que... Porque quando você era criança já era uma isso. cidade de artistas. Piracicaba, Piracicaba não, Embu das Artes, ela tem essa veia cultural e artística muito forte É, nas áreas de artes plásticas, esculturas. E o centro de Embu das Artes, até hoje ele tem uma feira das artes, uma feira turística, onde o pessoal pinta na rua, fica esculpindo. Tem muito turista internacional que vai para Embu das Artes para comprar peças artísticas. Eles têm lá no Embu vende muita mesas, essas móveis com madeira de lei, essas carrancas que a gente vê assim que o pessoal usa nas portas de casa. Então isso remonta já da década de 60. ah, já lá atrás, assim. E isso, da década de 60, as pessoas já faziam arte de rua. As É, pessoas já esculpiam nas ruas, pintavam. Então tem essa veia artística forte que acaba passando pra gente também como moradores da cidade, porque assim, apesar de eu morar afastado do centro, né? é, Nas partes mais periféricas de Embu das Artes, que é um município muito grande, a gente sempre ia fazer tudo no Embu. A biblioteca era no Embu, as lojas eram no Embu, no centro. Então a gente sempre tinha essa questão de ir no Embu para fazer as coisas, na cidade, né? é. Que a gente ia no centro. Aí a gente era atingido por essa questão artística mesmo, né? Tem Kizaemon Takeuchi, Tadaki Sakai, que são artistas orientais que trouxeram essa questão muito forte também da música, das artes orientais, É. que se juntaram com a capoeira. Então Lá é uma mistura, assim, é uma de mistura artística de música, diversidade, assim. a diversidade cultural muito forte. É. Embu das Artes, Piracicaba. Eu já virei piracicabano, né? Então, Embu das Artes tem essa questão muito forte, cultural e artística. Estive lá, acho que em 2019, eu acho, eu fiquei maravilhado, assim, Sim. inspira a arte, assim, em todo lugar. Isso acontecendo na rua, né? Então tem muitas. Tem a parte gastronômica de Embu das Artes também. Tem várias galerias, tem restaurantes, tem um chefe de cozinha que eu acabei de esquecer o nome dele, que ele tem um restaurante lá. É, E as pessoas, os móveis onde elas sentam, elas podem comprar. Você é, entra no restaurante para almoçar, para jantar, e se você gostou da cadeira, você pode levar a olha cadeira. só. E o que eu vi na época, quando eu fui duas vezes, na verdade, fui trabalhar uma vez, que fui gravar um show lá, e numa segunda vez fui com a família. Aham. Assim, uma das coisas, assim, tem muito esse resquício, pessoas que eram hippies na década de 70 que Sim, estão lá, assim, falando, meu, sim, até hoje, os galeristas lá. é, aí E você eles vê, têm a mesma carinha de hippie, a mesma roupa, é muito você olha assim e engraçado. fala, pô, eu tô na década de 70 assim, meu, muito doido. Eu lembro uma vez que eu conversei, acho, com um Fagundinho daqui de Piracicaba, e ele contou que ele ia muito pro Embu, É,
para fazer por causa das artes mesmo, né? É. Então tinha essa questão de hippie, aí eles iam lá comprar chinelo de couro no Embu. Então existia essa ida, né? Esse link de Piracicaba com o Embu das Artes. Júnior, você ficou lá de 78 a 2010? Isso. Ou não? Ou você, em Eu, algum outro momento você já... eu morei na mesma casa desde o dia que eu saí do hospital até o dia que eu casei, É. que foi em 2006 que eu casei com a Ju. Aí a gente morou em Americana 4 anos. É. Aí eu prestei um concurso aqui para Piracicaba na época, que a Ju é piracicabana, né? E aí o nosso sonho sempre foi morar aqui. A gente morava em Americana porque eu ia todo dia para São Paulo, que eu trabalhava na Sabesp, e a Ju vinha todo dia para cá. Então tinha um ônibus fretado, então a gente ficava no meio do caminho, por assim dizer, para os dois trabalharem nas suas cidades. Aí eu prestei um concurso aqui para Piracicaba para programador cultural. Em 2 anos eu fui chamado para trabalhar diretamente no Salão de Humor de Piracicaba. Antes de entrar no Salão de Humor, vamos contar mais um pouco da Beleza, sua vamos história. voltar. Vamos voltar. Você, seu pai, sua mãe, como é que era a sua família, seu núcleo familiar? Vamos lá, meu pai e minha mãe são da Paraíba, de um lugar pequeno, um povoado chamado Esperança, na Paraíba. Então eles se casaram em 75, foram para São Paulo, e a minha irmã nasceu em 75 também, eu nasci em 78, e a nossa vida foi toda lá em São Paulo mesmo, em Embu das Artes. A gente sempre trabalhou nas áreas centrais. Eu sempre trabalhei num bairro chamado Pinheiros, que fica nas proximidades ali da Avenida Paulista, ali na área dos Jardins. Comecei a trabalhar de office boy com 13 para 14 anos. Aí eu fico pensando hoje, cara, a minha filha tá com 10. Quando ela tiver 13, eu não vou deixar ela trabalhar, né, com 13 anos. Né? Mas meu pai sempre insistia pra gente trabalhar. Então eu rodava São Paulo, centro de São Paulo, os bairros afastados, com a pastinha do lado, que eu trabalhava no escritório de arquitetura. Então eu ia levar planta de projetos, né? As plantas dos projetos de um lugar para outro, pegar amostra de azulejo, de tinta. Então eu rodava São Paulo com 13, 14 anos. O meu pai tinha uma casa do norte, né? Meu pai era nordestino, tinha uma casa do norte lá no Embu. Olha só. Então eu trabalhava na casa. E é engraçado assim, porque meu pai nordestino, mas ele tinha uma casa do norte, que tinha produtos nordestinos. E é engraçado que em São Paulo a gente sempre chama o paraibano, o baiano de nortista, sendo que não é, ele é nordestino, né? Então meu pai tinha a casa do norte, Zé do Norte. Era o apelido dele, Zé do Norte, mesmo sendo nordestino. Aí ele fazia buchada, tatu, fazia essas comidas malucas, pesadas, né, de nordestino. E aí eu trabalhava com ele desde pequenininho. Eu ia pro bar com ele lá, pra Casa do Norte, né, que depois acabou virando um bar também. Então, com uns 8 anos eu trabalhava com ele lá na Casa do Norte. Aí com 13 anos eu fui arrumar um emprego mesmo, tentar de carteira assinada. Aí eu consegui carteira assinada com 14 anos. Eu fiquei 1 ano trabalhando sem carteira, enchi o saco do meu chefe e fui trabalhar de office boy. Aí depois disso trabalhei numa farmácia, na Drogaria São Paulo. Depois disso eu prestei um concurso para trabalhar na Sabesp. Passei no concurso da Sabesp em 98. Fiquei na Sabesp de 98 até 2010. Você é bom no concurso, então. Passei em segundo lugar no concurso da Sabesp e segundo lugar aqui em Piracicaba. E assim, foram os 2 concursos que eu prestei e eu passei. E eu trabalhei, e nesse meio de tempo na Sabesp eu me formei em publicidade e propaganda. Trabalhava na área administrativa, fui trabalhar na área de comunicação da Sabesp. Mas era uma comunicação interna e externa, mas uma comunicação mais institucional. Sua formação foi onde? Eu me formei na Universidade de 9 de Julho, lá em São Paulo também. E aí fui trabalhar na área de comunicação, mais institucional, então não tinha tanto essa coisa de criar, tal. Era uma coisa mais focada. E quando eu prestei o concurso quando eu casei, né? Casei em 2010. Não, 2006. Casei em 2006 e a gente ficou nessas idas e vindas. São Paulo Americana, eu fiquei 4 anos, e a Ju Piracicaba Americana. E prestei esse concurso para Piracicaba, passei no concurso e vim trabalhar direto no Salão de Humor de Piracicaba.
E fiquei encantado, eu não conhecia esse universo do humor gráfico, né? Então, para mim foi o lugar que eu pude colocar tudo que eu aprendi na faculdade, assim, dessa parte mais artística e de criação, foi o lugar em que eu coloquei em prática. E como é que foi esse primeiro momento, assim, de estar chegando, conhecendo tudo isso, esse mundo aí do Salão do Humor? Tem algumas histórias, assim, Ai, tem tanta história. Conta algumas, assim, Vamos lá, minha primeira experiência frente ao Salão de Humor de Piracicaba foi em 2004, quando eu comecei a namorar com a Ju. E aí ela me trouxe aqui no Engenho. Falei, vamos conhecer um lugar legal. Eu cheguei aqui, estava acontecendo um salão de humor. E eu vi aquele monte de desenho, aquele monte de coisa assim. Era no armazém onde é a Pinacoteca hoje tinha um trabalho do Chico Caruso, ou do Paulo, que era uma escultura de espuma. Uma escultura de espuma, essas espumas de sofá. E era o Dom Quixote. E era uma escultura gigante de espuma. Eu fiquei encantado com aquilo, que ele nunca saiu da minha cabeça, né? Só que eu não imaginei que dali a alguns anos eu trabalharia no salão de humor, né? Então a gente começou a namorar e aí todo ano eu vinha no salão de humor e via as montagens assim diferentes e ficava encantado, né? E aí 2008 eu prestei o concurso, 2010 vim trabalhar no salão de humor. E eu falei, cara, eu vou trabalhar nesse negócio, né? Que faz parte da prefeitura, mas ao mesmo tempo fala da política, tem liberdade para falar da política, um evento dentro da política que fala da política com liberdade, né? Aí vim trabalhar com o Eduardo Grosso, que estava assumindo o salão naquele ano, e existia um tipo de boicote ao salão de humor. Por quê? A Zete era a diretora do salão de humor há muitos anos, e aí ela perdeu o cargo, né, de diretora, e o Eduardo Grosso entrou no lugar dela. E aí os artistas apaixonados por ela estavam fazendo um boicote para que ela voltasse, né? E como eles não conseguiram que ela voltasse, eles falaram assim, a gente não vai mandar mais trabalho pro salão de humor. Fizeram um abaixo-assinado, tudo mais, falaram que ninguém ia mandar trabalho pro salão aquele ano. E eu entrei bem nesse meio. No meio do furacão. No meio do furacão, não sabendo de nada. E aí eu falei, aí o Eduardo Grosso e eu, a gente falou, o que a gente vai fazer para que o salão de humor aconteça? Porque ele precisa acontecer, porque ele é uma lei. E eu não conhecia esse universo, falei assim, vamos lá, então vamos atrás de artistas novos. Que os artistas mais, que já mandavam sempre trabalho para o Salão de Humor, os consagrados falaram que não mandavam, então vamos atrás de gente nova. E na época tinha o Orkut e os blogs, era o auge do Orkut e blog. E eu comecei a ir atrás desses artistas novos, caçando artista por artista, e falando do Salão de Humor, mandando o formulário de inscrição e tal. Aí a gente fez esse trabalho e naquele ano, que foi ano 2010, 36º salão, 37º salão, a gente teve um boom de novas inscrições, de novos artistas. Você se estava como assessor do Eduardo? Isso. Você trabalhava diretamente com ele? Isso, eu entrei como programador cultural e minha função era programar os eventos que iam acontecer dentro do salão, as oficinas, palestras e tudo mais, mas a gente fez esse trabalho meio de emergência, né, para tentar resgatar, né, o evento. E a gente conseguiu, foi muito legal. Na época, eu lembro que tinha falecido o Glauco, lá em São Paulo, um dos grandes cartunistas, né, ele foi assassinado numa situação bem triste, né, ele e o filho dele. E aí eu tinha contatos com a Folha de São Paulo, por causa da Sabesp, dessa publicidade institucional. E o Eduardo estava querendo trazer uma exposição do Glauco, que era um caderno que saiu em homenagem a ele na Folha de São Paulo, e ele não tinha acesso a ninguém da Folha. E aí os meus contatos lá eram comerciais. Aí, através do meu contato comercial, eu consegui o contato do editor do Caderno Ilustrada, e fui na Caruda e falei, tô trabalhando no salão de humor, você não me conhece, quem me conhece é o cara da parte institucional aí, da publicidade institucional, do comercial. E aí eu queria trazer esse caderno da Folha para fazer a exposição aqui em homenagem ao Glauco. E aí ele liberou, a gente fez essa exposição. Super legal, uma exposição do Glauco em tempo, né, para homenageá-lo, né, no ano da morte dele. E a partir daí eu comecei a me apaixonar pelo humor gráfico, pelas categorias do salão de humor, comecei
a, a ver os arquivos. Que eu falei assim, eu vou trabalhar num evento, eu preciso saber como ele começou, o que, que aconteceu. Então comecei a ir atrás do Salão de Humor, né, da história dele para entender. É, E fiquei mais apaixonado ainda. Foi uma viagem que... Deixa me perdi. Fala, não, pode deixa dar. ela entrar. Vamos lá, eu volto então. Então eu comecei a pesquisar a história do Salão de Humor e tudo mais, e comecei a me encantar com essa história desse evento que nasceu no tempo da ditadura, tinha tudo para dar errado e deu certo. E ali no 37º Salão tinha tudo para dar errado também É. e deu certo, e aí até hoje tem dado certo. Júlio, como é que começa você hoje é diretor, mas assim, você sabe contar essa história de como se iniciou o Salão de Humor em Piracicaba. Como é Sim. Eu li muito, falei muito sobre isso, que né? é? O Salão de Humor de Piracicaba, ele nasceu em 1974. A primeira edição dele foi em 1974. Mas a ideia surgiu em 1972 por um grupo de piracicabanos, jornalistas, artistas, estudantes, universitários, que eram apaixonados pelo Pasquim, né? O grande jornal de contestação do, do, do Brasil, né, no tempo da ditadura. Então eles eram apaixonados por o que faziam ali, e eles faziam uma coluna parecida chamada Recados no Diário de Piracicaba. É. E aí, a partir disso, eles resolveram ir até o Rio de Janeiro, conversar com o pessoal do Pasquim para fazer um evento com trabalhos do Pasquim aqui em Piracicaba. Existia uma verba para uma feira de orquídeas que acontecia em Piracicaba, e essa feira não ia acontecer. É. E aí eles falaram, vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer o Salão de Humor, né? Eles queriam fazer dentro do Salão de Belas Artes da Pinacoteca, que já acontecia. Essa é uma sessão, né, com trabalhos de humor, com trabalhos do Pasquim. Então foram lá para o Rio de Janeiro, conversaram com o Milor, com o Jaguar. E aí o Milor ficou muito empolgado, falou, eu vou ceder meus trabalhos para o Salão de Humor. E aí foram entrar em contato com a editora que detinha os trabalhos dele para publicarem, e eles não liberaram os trabalhos. Então aquele ano de 72 não aconteceu nada. Aí no ano de 73, esse pessoal foi de novo lá pro Rio de Janeiro, conversou com as mesmas pessoas, falou, vamos tentar fazer de novo, né? E aí o pessoal do Pasquim falou, cara, eles insistem, né? Vamos tentar fazer alguma coisa com esse pessoal. E aí eles indicaram o Zélio, que morava aqui em São Paulo, que também fazia parte do Pasquim, inclusive irmão do Ziraldo, né? Para ajudar eles a fazer esse evento, esse Salão de Humor. Então eles vieram para São Paulo, conversaram com o Zélio que já conhecia outros salões no mundo inteiro, né? Falou, não vamos fazer só essa sessão dentro do Salão de Artes Plásticas, vamos fazer um salão mesmo, né? Então ele, com toda a expertise dele, começou a organizar tudo isso, regulamento e tal, para fazer o primeiro salão. E aconteceu o primeiro salão lá na sede do Banco Português, lá no centro de Piracicaba, que hoje em dia é a difusora. A parte de cima é a radiodifusora, a parte de baixo, que era esse Banco Português, aconteceu o primeiro salão. E foi um estouro, né? Foi maravilhoso. Inclusive disseram que apareceu um cara que era um coronel daqui de Piracicaba que fazia parte dos censores da ditadura. E ele apareceu lá e o pessoal falou, lascou, né? Vamos morrer, vamos ser presos, né? Aí ficaram de olho nele, ele viu o salão e não falou nada, né? Aí o pessoal ficou até aliviado, ele cumprimentou o pessoal da organização do salão, deu parabéns, né, pelo salão. Eu não sei se ele não entendeu o que estava acontecendo ou se ele de fato gostou e quis deixar passar, mas não aconteceu nada com eles naquele ano. Aí no segundo ano o salão aconteceu... Não lembro, aconteceu num segundo lugar lá que eu não lembro. O terceiro ano aconteceu lá no Teatro Lúcio Neto. Ah, já começou em 76, vamos dizer assim. Isso, aí ele foi lá pro Lúcio Neto. Será que é isso, né? Mais ou menos Foi 76, isso. E nesse ano ele já tinha se tornado internacional, porque os artistas de fora começaram a ver que em Piracicaba existia um lugar que eles podiam falar e não ter problemas, né? A repressão. Repressão, né? De Irã, Cuba. Aí eles começaram a mandar trabalho para cá. E o Zélio, ele fez uma coisa interessante que ele contou pra gente em um dos documentários,
que eles ficaram com medo do pessoal aqui, dos artistas daqui do Brasil, serem presos e mortos, né, por causa do Salão de Humor, dessa liberdade em falar. Então ele falou assim, então eu vou chamar toda a imprensa internacional e os outros eventos que acontecem de humor fora, para virem para o Salão de Piracicaba, e com isso, se acontecer alguma coisa aqui, a mídia internacional vai estar sabendo. Então isso era como uma maneira de trazer segurança para o evento e para os artistas aqui de Piracicaba. Então ele trouxe o pessoal do Clarim, trouxe gente da França para cá, para fazerem parte do salão e para trazerem palestras e oficinas e tal, e com isso fazer com que o salão começasse a ser conhecido internacionalmente para proteger os artistas. E isso fez com que o salão tomasse uma projeção absurda, cada ano crescendo, e hoje o salão está no 51ª edição, agora em 2024, né? E ele é considerado um dos maiores salões de humor do mundo. Ele é o mais antigo ininterrupto, né? Existe um salão em Saint-Just-de-le-Martel, que é na França. Existe um salão em Lucca, na Itália, que são mais antigos, mas em determinados anos eles não aconteceram. Então, ininterruptamente falando, o Salão de Piracicaba é o mais antigo do mundo. Aqui não interrompeu nenhum ano, assim. Nenhum ano, nem na pandemia. Na pandemia, que foi uma crise pra gente, a gente conseguiu fazer ele digital, fez a premiação online. Então o salão acontece, enfrentou ditadura, enfrentou pandemia, enfrentou boicote e tá firme aí. Nas minhas lembranças, assim, tem bastante a presença do Chico Caruso, Sim. Como é que aconteceu esse movimento assim, deles aqui em Piracicaba, tal? Foi um convite? Ó, o Chico ganhou, acredito, eu não Os irmãos, né? Isso. O Paulo e o Chico. O Paulo Caruso nunca ganhou o Salão de Humor. O Chico ganhou uma vez. Foi lá pelo 5º, 6º salão que ele ganhou. E a partir daí eles começaram a frequentar o Salão de Humor de Piracicaba todos os anos. E principalmente o Paulo, ele se tornou um apaixonado pelo Salão de Humor. Em todo lugar que ele ia, ele falava do Salão de Humor de Piracicaba. Ele era como um embaixador do salão. E eles montaram uma banda de jazz, que falava de política, e eles se apresentavam nas aberturas do salão. Então era... Eles eram contratados para isso, assim. Isso, não, eles vinham por conta própria. Ah, é? Vinha o Chico, o Paulo, eles pegavam outros cartunistas assim. Podemos continuar? Bora. E aí, Júnior, acho que mudou bastante, né? Sim, Essa questão aí do tráfico, assim. sim. E o salão, além disso, dessa questão social e de respeito e de cuidado com a mensagem, né? O salão mudou muito na própria concepção dos trabalhos, né? A tecnologia trouxe muita mudança. Eu peguei o regulamento do primeiro salão e lá falava que não podia ser trabalho colorido. Era trabalho preto e branco. E, gente, mas por que será, né? Não sei por quê, mas era a determinação. Trabalhos preto e branco. Aí depois, nos anos 90 para 2000, veio a questão da tecnologia, da Photoshop e tudo mais, né? E aí vieram os trabalhos digitais. Eu estava vendo um documentário da Rede Cultura, na época, e tem um artista que era jurado, não lembro quem era, e ele pega um trabalho digital assim, e ele fala assim, isso aqui não pode concorrer, isso aqui foi feito por uma impressora. Né? a concepção que as pessoas tinham na época, né? Mas foi uma pessoa que fez. A pessoa fez um computador e imprimiu, né? Aí, quando eu entrei no salão, 2010, 2011, a gente abriu as inscrições para trabalhos digitais. E aí começou a vir, tipo, 50% digital, 50% originais. Que a gente recebia sacos de trabalho, assim, que vinha dos correios, um monte de envelope, do mundo inteiro, assim, os envelopes. E aí a gente abria tudo, fazia o cadastro e tudo mais. Só que aí começamos a receber trabalhos por e-mail na época. E hoje a gente tem uma ferramenta que a pessoa pode mandar os trabalhos por essa ferramenta. Aí teve um ano, que acredito que seja no 45º salão, que a gente recebeu uma escultura feita, impressa por impressora 3D.
E a gente ficou, cara, a gente não colocou isso no regulamento. Nem que a gente aceita, nem que a gente não aceita. Isso não foi pensado, né? O que a gente faz? Aí falou, vamos aceitar, né? Aí a gente aceitou essa escultura, que ela foi toda concebida por um artista no computador. Só na finalização ela foi impressa e ele fez o acabamento. E o Bruno Ramsagic, que hoje mora lá no Canadá e trabalha na Disney hoje. Trabalha para os estúdios Disney. E aí a gente aceitou e hoje a gente já recebe normalmente trabalhos que são feitos em impressora digital, esculturas, né? E aí aparece a inteligência artificial. No ano de 2023 fez aquele boom da inteligência artificial. E a gente falou, o que a gente vai fazer? Aí naquele ano a gente falou assim, não, a gente não vai receber nada que tenha sido feito por inteligência artificial. Até porque a gente não sabia como que era, não entendia nada, né? Aí a gente falou, mas como que a gente vai saber se foi feito ou não? Aí pensamos, né? E aí resolvemos análise de portfólio. O cara mandou um trabalho maravilhoso feito no computador e a gente não conhece ele. Vamos analisar, saber se ele já trabalha com isso há quantos anos, se foi ele mesmo que fez ou se foi um comando que ele deu para um aplicativo, tipo Midjourney, que criou esse trabalho. Aí a gente na época não tinha nada, só que nesse ano de 2024 a gente incorporou no regulamento um detalhe sobre a inteligência artificial, que a gente não aceitaria trabalhos 100% feitos por inteligência artificial. Porém, a gente aceitaria trabalhos que ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas, como por exemplo, para fazer uma textura, fazer uma iluminação, um ângulo diferente, uma angulação, mas que o artista fizesse o trabalho desde o começo, desde o princípio. Meio que seria híbrido, assim, vamos dizer assim. Isso. Que o cara tenha tido a criatividade para pensar na ideia, para conceber a ideia e usou a inteligência artificial para facilitar. Assim como os caras criam brushes no Photoshop para fazer pena, cabelo e tudo mais. Então, se é aceito isso, a gente aceita também que a pessoa use para facilitar a questão do trabalho dela, mas que exista um artista de fato atrás. E aí, assim, começou a receber trabalhos nessa linha daí? Esse ano a gente recebeu alguns trabalhos de artistas que falaram pra gente, eu usei pra fazer tal coisa. Mas a gente conhece o artista, a gente sabe que ele pintava, ele fazia no lápis de cor, aí ele migrou pro computador e agora ele usa para facilitar o trabalho dele. Mas ele é artista de verdade, né? Não é um carinha que apareceu do nada e falou assim, eu quero que você faça tal coisa. E não nem mexeu no computador, deu um comando, né? Porém, assim, a inteligência artificial ela é uma coisa que a gente não pode lutar contra ela. Ela veio e ela vai evoluir. Se adequar. A gente tem que se adequar de alguma forma. Aí como? Aí nos próximos anos a gente vai tentar se adequar. De repente criar um prêmio inteligência artificial. Não sei. Mas isso tudo tem que ser muito estudado, debatido. Porque não dá pra voltar, né? Júnior, esse ano aqui teve uma homenagem para você, assim, como é que foi isso? Conta essa história, isso deve ter sido muito emocionante para você. Pois é. Tá pegando? Algumas horas tá mais forte. Mas aí parecendo um pouco de som do rio. Mas às vezes, igual agora, tá não é direto, tá mais um barulho de rio, mas às vezes dá Por causa do vento, né? Vamos fazer. Vamos. Queria mudar de lugar, né? Bom, vamos. Dá pra fazer? Então, vamos lá. A Cláudia Kfouri, eu tenho uma história legal com ela porque quando eu entrei no salão, em 2010, foi o primeiro ano que ela participou também. Ela é uma artista de Ribeirão Preto. E ela estava trazendo a escultura dela para cá, que é uma Frida Kahlo e Diego Rivera, e ela caiu por cima da escultura e quebrou. Aí ela falou assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou voltar para casa. Ela ligou para mim, né? E eu falei, não, traga aqui que a gente dá um jeito. Aí ela trouxe a escultura para cá,
Aí ela e eu ficamos lá tentando arrumar, o Eduardo Grosso também. Conseguimos consertar a escultura dela. E naquele ano a escultura dela foi premiada. Entrou com o Prêmio Câmara. Então ficou muito marcante essa situação, né? Da gente não desistir, a gente vai até o fim com o artista, né? E aí ela meio que... Ela diz que eu sou o padrinho dela, né? E a gente tem uma relação de amizade muito forte a partir daí. E ela ganhou outros anos o Salão de Humor, né? Várias outras edições. E ela esse ano resolveu juntar alguns... fazer um chamamento, assim, né? Para artistas amigos dela, amigos meus também, para fazer caricatura minha. Fazer uma homenagem com caricaturas. E 45 artistas mandaram caricaturas minhas, da minha relação com o salão, a maioria, né? E tem artista do Irã, tem gente da Bélgica, Itália, Colômbia. Gente que eu admiro, que eu nunca imaginei que faria uma caricatura minha, né? Tem até uma caricatura do Paulo Caruso, que ele fez minha muitos anos atrás, que ela conseguiu resgatar e colocar lá na exposição. E pra mim foi uma surpresa. Tinha acabado a cerimônia do salão e aí de repente... E eu sou super controlador, né? Eu fiz o roteiro da cerimônia. Aí acabou a cerimônia, eu falei, agora a gente vai lá cortar a fita do salão. Aí a Lilian Geraldini, que estava fazendo a cerimônia, falou, então, chegou alguma coisa pra mim aqui? Eu falei, gente, o que aconteceu, né? Uma sacola de loja. Esquisito. Aí quando eu vi, aí ela mandou projetar, falou pra projetar atrás, assim. Aí as caricaturas, tinha uma fala muito maravilhosa do Fausto Longo, que é um dos fundadores do salão, falando sobre o meu papel no salão, né? E eu fiquei surpreso, falei, cara, um fundador do salão falando de mim, ó, até falando do meu papel no salão nesses anos, né? Como uma pessoa que tem cuidado. E aí eu fiquei muito emocionado, assim, fiquei surpreso com aquilo. E aí tá lá, 45 caricaturas minhas lá na exposição. Em nenhum momento você desconfiou disso. Imagina, né? E foi maravilhoso. Acho que ficou, é uma coisa que marcou a minha história, assim, sabe? Que é como um respaldo que eu tenho feito um bom trabalho, sabe? E eu fiquei tão feliz por isso, porque a gente trabalha com tanto amor. Eu sou um apaixonado pelo Salão de Humor. Eu sou totalmente apaixonado por ele e ele tem um papel muito grande na minha história. E saber que isso é reconhecido, né, por outras pessoas, por amigos, por artistas, pelo Fausto Longo, que tava lá no primeiro salão, falando de mim. Eu falei, cara, isso pra mim é muito sensacional. Foi marcante. Tem mais histórias aí, Júnior? Eu sou muito briguento, né? Então eu brigava muito com o Eduardo Grosso quando ele era diretor de salão, muito arranca-rabo. Briguei muito com o Erasmo. Nossa! Então eu sou muito encrenqueiro. E aí, até hoje quando eu falo com eles, eu falo das nossas brigas e tal, mas eu sou apaixonado pelos dois, pelo trabalho dos dois, pela arte que os dois fazem. E pelos artistas, pelas pessoas que eles são, né? Eu amei muito trabalhar com eles. Não trabalhei com a Zete, mas eu honro a Zete por mais de 30 anos, carregado o salão, né? Como diretora. Ela estava lá desde os primeiros, praticamente. Então tem muita história engraçada, tem muita briga, tem essa história da Cláudia Kfouri, que eu acho muito legal, né? Do trabalho que estava destruído e acabou ganhando o salão. E uma das coisas que eu acho muito interessante da minha relação com o salão foi quando eu estava como diretor da 50ª edição e eu caí na real. Falei, cara, eu vou fazer um evento. Eu vou fazer o evento de comemoração dos 50 anos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Aí bateu aquele negócio na minha cabeça. Falei, meu Deus, eu tô perdido. Como que eu vou fazer isso? Porque é um evento internacional. Só vai acontecer a mesma coisa no 100º salão, né? Eu peguei uma bucha. Eu lembro que eu acordava de madrugada, desesperado, pensando o que eu ia fazer, né? Tomei até remédio, fiquei de pânico e tal. Porque eu falei, cara, eu vou fazer esse evento, o que vai ser de mim se for um fiasco, né? E aí eu comecei a
peguei os livros do salão, as atas antigas e comecei a me aprofundar na história do salão para saber o que eu ia fazer. E é engraçado que eu entrei tão forte no Salão de Humor naquela época que parece que eu faço parte desde o primeiro. Né? Eu não acredito em vidas passadas, né? Eu acredito nessa e na futura com Deus. Mas eu, de fato, assim, eu me aprofundei, foi uma viagem no tempo que eu comecei a me entender parte do Salão de Humor desde o primeiro, assim, né? E me ver ali naquelas edições. E eu acho que por isso, por ter entrado tanto na história, a edição foi um sucesso, foi maravilhosa. A 50ª edição, eu fiz um resgate, uma linha do tempo enorme, ligando o que era o Salão de Humor e o que era o mundo na época. A gente conseguiu homenagear... Eu continuo? Então vou... A gente conseguiu homenagear os fundadores e os artistas desde a primeira edição. Então, para mim, foi muito marcante essa 50ª edição. A gente fez um livro que foi lançado agora, dos 50 anos do Salão. E a partir dessa 50ª edição, eu acho que bateu um negócio em mim de falar assim, cara, eu consigo. Consigo, assim... não é nem falsa modéstia, mas falar assim, cara, eu sou bom. Eu tenho essa questão muito forte com autoestima, de achar que eu não consigo e tudo mais, mas aí depois que eu fiz essa 50ª edição, eu falei assim, cara, eu sou bom mesmo. Fiz um negócio muito legal, fiz um livro. Poxa, 10 pra mim. Igual a Anitta uma vez falou, quando ela ganhou um prêmio lá no VMA, ela falou, quero agradecer aos meus produtores, quero agradecer a mim. E todo mundo riu. Cara, eu quero agradecer a mim. Porque fiz um evento muito legal, consegui chegar onde eu queria e acho que para os artistas, para os fundadores, foi uma coisa que deu muito certo. Eu acho que ali me deu coragem para mais muitos anos aí pela frente fazendo Salão de Humor. Ô, Júlio, e a equipe? Dá pra falar um pouquinho da equipe? Minha equipe é maravilhosa, né? Eu tenho muita gente maravilhosa que passou pelo salão, estagiários que foram embora. Tem o Henrique, que me ajudou muito há 2 anos atrás, na época da pandemia ainda, saindo da pandemia, ajudou a fazer o salão. Tem o Eduardo Ducati, a Paula, o João Paulo, que entrou na equipe faz 1 ano, que são pessoas que carregam o salão comigo e eu sempre faço questão de valorizar, sabe? De chamar, de colocar na frente, de fazer com que sejam vistos, né? Isso, aí tem até o Natali que ajudou esse ano a gente. E eu faço questão porque a gente não trabalha sozinho, né? A gente trabalha com pessoas que nos ajudam, que vão até onde a gente não consegue ir, o que a gente não consegue fazer. A Paula é uma pessoa que me ajuda muito. Sempre tem que ter um olhar feminino para ter... Dentro do próprio salão, né? Teve essa questão do feminino. A Paula, ela é organizada, ela... faz conta, eu sou péssimo em matemática, a Paula sempre... Ela me lembrou de vir hoje aqui fazer a gravação, porque eu falei pra você que eu ia me esquecer, né? E de fato, você foi ontem falar comigo e eu esqueci que eu tinha que vir pra cá. O Eduardo Ducati é hilário, ele é muito engraçado, só que ele é organizadaço também, ele cuida dessa parte administrativa. E o João veio para fazer toda a parte design gráfico, que saiu das minhas costas, que eu fazia isso antigamente quando eu não tinha ele. Ele fez o livro dos 50 anos, todo o design gráfico do livro, ficou maravilhoso. Então a gente precisa de pessoas que nos ajudem. O Natali, que não é da equipe, mas esse ano foi emprestado pra gente. A Renata, que ano passado foi emprestada pra gente também. Então faço questão de valorizar quem passou, né? Quem nos ajuda, que às vezes não sai nos créditos, né? Mas eu faço questão de botar no crédito e botar na foto também. Júnior, tem mais alguma coisa do salão? Não? Do salão, acho que eu falei tanto já, não lembro. Mas como a minha proposta aqui também é você contar sobre a sua história e tal, né? Eu vou colocar voltando assim, saindo um pouco do Salão do Humor, mas da sua vida mesmo, assim. Em um dos momentos eu tava junto lá, que foi seu casamento. Verdade. Como é que foi esse momento, assim, na sua vida? Porque quando eu casei, cara, assim, eu achei que foi muito gostoso esse momento. Como é que foi pra vocês? Ó, eu vou voltar um pouquinho. Eu conheci a Ju pela internet, né?
A gente fazia parte de um grupo do Yahoo Grupos, nem tinha Orkut ainda. Mas tinha ligação com a igreja ou não? Tinha Tinha ligação com a igreja. Porque nós somos cristãos, né? E aí tinha, na época, um movimento muito grande que aconteceu na igreja brasileira que uniu os jovens, que era o chamado hoje como adoração extravagante, que era um momento em que tinha muitas manifestações espirituais na igreja, assim, e aquilo pegou a gente forte, né? Então eu lá em Boa, Ju, Piracicaba, tinha gente de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e aí foi criado um grupo chamado Crazy for Jesus. Aí nesse grupo eram os loucos por Jesus e a gente contava o que estava acontecendo na nossa cidade e tal. E aí eu comecei a conversar bastante com a Ju, só que nesse grupo, como não tinha Orkut ainda, não tinha foto, era só texto. E aí a gente conversava bastante, então tinha evento em BH, todo mundo ia para BH, evento em São Paulo, todo mundo ia para BH. E aí teve um evento em São Paulo e a Ju foi para São Paulo, foi a galera de Piracicaba para São Paulo. E aí eu cheguei no evento e tal e mandei mensagem para o pessoal, falei assim... Pode continuar? Vamos. Aí ia ter um evento em São Paulo e a galera ia toda pra lá e foi o pessoal de Piracicaba. Quando eu cheguei, avisei no grupinho lá, falei, pessoal, cheguei. Aí a Ju falou assim, eu tô indo aí te buscar. Aí ela veio, tava de costas, ela lembra disso até hoje, porque sempre que alguém toca aqui em mim, eu olho pra cá, né? Eu não sei porquê. Aí eu tava de costas, aí ela tocou aqui, eu olhei pra cá, assim. Aí quando a gente se olhou a primeira vez, pá! Amor à primeira vista existe. E eu sou prova disso. A gente se apaixonou assim imediatamente, né? E naquele dia a gente ficou conversando por horas a fio. E aí ela voltou pra cá, eu voltei pra minha casa. E fiquei, meu Deus do céu, e agora? Como que tô apaixonado pra menina de outra cidade? Como é que vai ser a vida e tudo mais? Eu tirei isso da minha cabeça, né? E aí, resumidamente, a gente acabou namorando. E 1 ano e meio depois, 1 ano e 8 meses depois, a gente casou. Aí você fez o vídeo do nosso casamento, né? Tá lá, a gente vai até mostrar vai assistir com a Luísa esses dias, a gente tá marcando dia pra assistir com ela. Foi, assim, um dos momentos mais marcantes da minha vida, assim. Acho que é o momento que a gente, de fato, se torna homem, sabe, assim? Cara, agora eu sou casado, agora eu sou um homem de família. E depois disso, quando a Luísa nasceu, a gente se torna mais homem ainda, né? Quando a gente pega no colo, fala, cara, eu vou ter que cuidar, não posso deixar morrer, né? São as responsabilidades, né? Então, aí quando peguei no colo, assim, nasceu, peguei no colo, falei, cara, não posso deixar essa menina morrer. Agora ela é minha, né? Eu vou ter que cuidar dela até, né? E aí foram 2 dos momentos mais marcantes da minha vida mesmo, de fato, assim, foram o meu casamento e quando eu me tornei pai. E 2 mulheres em casa. 2 mulheres e a gente tem uma cachorrinha também. Então é um monte de mulher em casa. E aí a gente tá na fila de adoção agora, porque a gente faz alguns anos a gente tá tentando engravidar e não veio, né? Beleza? Tudo bom? Tô atrapalhando a gravação? Não. A gente coloca você no crédito. Participação especial. Então, e aí... Tá na fila da adoção. Isso, desde adolescente eu sempre pensei em adoção. Meu pai falava que ia adotar, né? Ele acabou falecendo antes de adotar. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu conversei com a Ju quando a gente casou, tal, com a possibilidade de adoção. E ela não era muito afim, né? Mas depois de um tempo conversando, antes da Luísa mesmo, que a Luísa demorou para vir, aí a gente começou a falar em entrar na fila. Demora muito, então vamos entrar já e esperar. Aí a Luísa veio e a gente abortou um tempo essa ideia. Mas aí há 2 anos atrás a gente começou a conversar a respeito, entramos na fila, fizemos todo o processo, a gente tá já na fila, já com numeração já de adoção, e a gente quer 1 ou 2 crianças de 3 a 7 anos. Olha, aqui já é assim. A gente quer crianças maiores, até para acompanhar a Luísa, né? E porque a gente entende que o processo de adoção no Brasil é muito demorado, principalmente para quem quer bebê. E nisso, crianças acabam ficando para trás, né? E chega um momento que
que essas crianças se tornam adultos, né? Fazem 18 anos e elas têm que sair do abrigo, do lar, sem uma família e formar a própria família fora, né? Trabalhar e tudo mais. Eu falei, cara, que terrível a pessoa não conseguir, durante tanto tempo na vida, conseguir um pai e uma mãe, né? Aí a gente pensou em crianças mais velhas, né? São crianças que têm mais dificuldade, né? Menos procura na fila de adoção. Até por entender que isso não é só para satisfazer um desejo nosso de ter filhos, né? Mas é como uma missão mesmo, né?